Olá, Eu estou te ouvindo bem, você me ouve? agora sim, Ah, então tá bom. E aí, tudo bem? tudo ótimo. Como é que está sendo o aniversário? Estou aqui recebendo um monte de felicitações, presente. Qual foi o presente mais bacana que você recebeu até agora? Eu ganhei, olha eu que eu ganhei, que eu gostei, eu ganhei uma sandália da Schutz que eu adorei. Legal. Esse foi o que você mais gostou? Foi. Ah, que bom. A nossa mentoria começa agora. Posso pegar um caderno, uma caneta, porque eu não peguei. Deve. Não precisa se preocupar, porque eu gravo. Ah, você grava? Mas eu gosto de anotar, peraí. Mas pega aí. Pronto. Legal. É importante que a partir desse momento você tenha a mente bastante receptiva, dócil e humilde. Porque agora é o momento de você expressar quem você realmente é nesse momento. Para que você possa, daqui a pouco, trilhar um caminho que você almeja, de prosperidade, de felicidade e de realização em todos os sentidos na sua vida. Tudo bem? Tá. Bom, essa pergunta ela é de praxe, eu já fiz ela para você, mas eu preciso reforçar ela nesse primeiro momento. A pergunta é, Edneia do quê? Aparecida Gomes da Silva. Então tá bom. Quem é a Edneia Aparecida Gomes da Silva? E se eu te falar que eu nem sei? Que você nem sabe, é comum, é normal. Pior é quando alguém diz que sabe e não sabe. Eu não sei. Tá, mas você tem pelo menos uma percepção de quem você é? De algumas características, sim, minha, que eu gosto, que eu vejo, que eu me reconheço. Por exemplo. A Edneia, ela é uma pessoa muito determinada, corajosa, esforçada. Eu estou olhando para cá porque eu escrevo, tá? Uhum. Determinada, corajosa, esforçada. Sonhadora. Sonhadora? Sonhadora. O que mais? Empreendedora. Tá bom. Eu gosto dessa minha característica, inteligente. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar da dona Edneia? Eu sou humilde também. Você é humilde? Sou. Aqui, antes de você continuar, eu só queria que você me dissesse o que é ser uma pessoa humilde para você. Ser humilde é você reconhecer dentro de você que você não é nem mais nem menos do que os outros, assim. Tá. É você entender o valor de todo mundo, o seu primeiro, e você saber que todo mundo é tudo igual. Então, não se trata, não é nem de dinheiro, se trata de você, quem você é na sua essência, e reconhecer a essência do outro. Tá bom. Como parte do Criador. Pode continuar. Tem mais alguma característica que você gostaria de pontuar que você acha que é você? Não. Tudo bem. Não. No primeiro momento, eu só pergunto, tá? Tá. Uma vez que você falou de várias características suas, de que você afirmou não saber quem você é, como é que você decidiu ser contadora, por exemplo? Por acaso. Por acaso? Foi a necessidade. Olha só, eu morava aqui numa cidade que se chamava Araputanga e eu era muito boa aluna quando eu terminei o segundo ano, então fui convidada para dar aula e eu dava aula de Química, Física e Matemática à noite e durante o dia eu trabalhava no laboratório. E meu pai e minha mãe decidiu mudar. Mas você é formada em matemática? Não, na época não precisava você ter. Quando eu terminei 20 anos lá atrás, você podia ser professor sem ter magistério. Pode continuar. Aí eu fiquei dando aula 1 ano. A minha diretora me convidou e eu dava aula para os alunos supletivos. E durante o dia eu trabalhava no laboratório. E aí meu pai foi embora para a cidade de onde eu vim e ele comprou terra lá e foi para lá. E aí eu fiquei 3 meses sozinha lá em Araputanga, não aguentei e fui embora. Cheguei lá, tinha uma empresa que se chamava Holden e essa empresa, ela era uma empresa grande, uma empresa que exportava para vários lugares e eu entrei lá como telefonista, porque eu sempre me comuniquei muito bem. E lá, como telefonista, eu fui aprendendo aí todos os setores que tinha. Aí eu fui fazendo todos. E aí eu fui para contabilidade. E quando eu fui para contabilidade, eu gostei da contabilidade. E nisso eu comecei a ser treinada por um advogado tributarista, que era o doutor Kiela. Eu acabei optando em fazer faculdade porque não tinha outra coisa para fazer também. E aí eu fiz faculdade de ciências contábeis. Tá. Então, na verdade, não foi nem bem uma necessidade, você foi empurrada para isso. Foi. E aí, era só o que tinha. Ou eu fazia aquela opção. Vamos dizer assim, você foi para contabilidade porque você passou a trabalhar com contabilidade na empresa e você viu ali a necessidade de aprender aquilo e se especializar. Mas quando eu comecei na contabilidade, eu fiquei apaixonada pela contabilidade no sentido de ver o resultado da empresa, ver margem de lucro, retorno do negócio, essas coisas que eu gosto bastante.
E eu gostei muito em ver também, que era o que eu me dedicava bastante, em reduzir a carga tributária, porque para mim que tudo aquilo estava gerando riqueza para a empresa. Você gerava caixa de volta para a empresa. Aí por isso você resolveu. E também só tinha, era assim também, só tinha essa opção. Ou eu fazia isso, ou não fazia nada, porque não tinha a opção de estudar. E nisso abri uma faculdade online de contabilidade. E eu aproveitei e entrei. Na verdade, quando eu entrei, a gente não sabia se ia ser reconhecido pelo MEC o curso, mas eu falei, eu vou entrar, pelo menos eu aprendo. Mas, na verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu já sabia na prática tudo. Então, eu só precisava mesmo do diploma. Entendi. Tá. Consequentemente, se eu perguntar para você agora, depois dessa aula que você me deu, tipo, como você chegou na contabilidade, se eu perguntar para você agora qual é o seu verdadeiro talento, o que você me diria? Eu nem sei qual que é o meu verdadeiro talento. Antes de você não saber qual é o verdadeiro talento, vamos lá. Quantos talentos você acha que uma pessoa tem? Talento? Eu acho que a pessoa tem um só. Tá, mas você acha que a pessoa tem um só por quê? Uai, porque senão o criador ia ficar fazendo você ficar confuso com um monte de talento. Tem que ter só um. Então a sua convicção é que o criador, ele não ia te dar vários talentos, porque senão ele confundiria você. Eu acho. Senão, como é que você vai ficar bom em todos? Mas se você pensa dessa forma, então como é que você não sabe qual é o seu talento? Não sei. Por exemplo, hoje você continua trabalhando com contabilidade. Então, o que você faz ainda é isso e ajuda aí no monte de processos, tudo bem? Hoje eu tenho um escritório que é a parte só de contabilidade, que é a parte básica, e eu tenho a parte que é a parte de recuperação tributária e redução da carga de consultoria tributária. São duas empresas. E também eu tenho uma empresa que a gente está iniciando ela agora também, já com muito sucesso, que é uma empresa financeira, e trabalho com os precatórios de direito creditório. Me diga uma coisa, vamos pensar numa ideia bem absurda então agora, só para a gente alinhar um pouco esse ponto aqui do que você faz. Imaginemos que você, numa negociação dessas que você está acostumado a tentar resolver, imagine que você resolvesse um problema de R$1 bilhão, igual você falou, 2 ou 3 bilhões, e de uma hora para outra resolveu, caiu na sua conta R$100 milhões na sua conta. Certo. Imagine essa quantidade de dinheiro na sua conta nesse momento. Será que você continuaria com essas duas empresas fazendo a mesma coisa que hoje? Eu não continuaria com a contabilidade, eu continuaria com a recuperação tributária e com a empresa financeira e precatório. Definitivamente, já com a contabilidade você deixaria de lado. Sim. Pois bem, mas então se você continuaria com essas outras duas empresas, por quê? A revisão tributária, por exemplo, eu gosto muito de você. Eu estou agora fechando um trabalho com um cliente que ele fez um parcelamento e ele deve ainda 2 milhões. Eu vou fazer um trabalho para ele e vou reduzir isso pela metade. Então, eu vou trazer um benefício para ele de R$1 milhão de economia. Eu gosto de fazer isso, como se você trouxesse alguma coisa de benefício para outra pessoa. Tudo bem. Então, vamos pensar então especificamente no talento. Por exemplo, essa sua atividade está enquadrada em que tipo de talento? Que tipo de talento? Vou perguntar de outra forma. Essa atividade está enquadrada em que tipo de profissão, vamos dizer assim? Que tipo de profissão? Não seria de contadora. Seria do quê? Não sei, gente. Olha só, vamos só meditar nessas duas coisas, tá? Enquanto eu vou continuar nas perguntas, a gente vai voltar lá no momento final de dizer para você o que você é, como é, por que é e o que fazer para melhorar, para resolver. Tudo bem? Por enquanto, vamos até deixar registrado o seguinte, que você, se tivesse R$100 milhões na conta, não seria mais contadora. Não. E que você continuaria com o seu segundo negócio, que é redução tributária, qualquer coisa do tipo. Certo? Sim. Então tá bom. Então agora, vamos fazer uma pergunta para você que não parece que não tem nada a ver com tudo isso que a gente está falando, tá? Parece, mas talvez ela é a coisa mais chave no momento para você. Você é uma pessoa que tem ou já teve algum tipo de desarmonia na sua vida? Ixi! Vários. De que tipo? Desarmonia familiar, desde pequena. Desde pequena. Você teve desarmonia familiar quando pequena, certo? Muita. Tá. E como é que era o tipo da desarmonia familiar? Eu fui criada numa casa onde tinha muita briga, meu pai e minha mãe brigavam muito um com o outro, tinha agressão física, verbal. Então, essas agressões, elas aconteceriam por que razão? Sei lá, eles brigavam por tudo. Sem uma situação assim, muito justificada? O pai brigava com a mãe porque tinha ciúme da mãe, o pai brigava porque a mãe brigava com o pai porque tinha ciúme do pai. Os dois davam motivos para o ciúme? Olha, menino, o pai dava. Ele pisava na bola de vez em quando?
Uai, ficava na rua até tarde, madrugada. Era boêmio. Dizendo ele que ficava jogando sinuca, né? Devia ser. O que mais que você presenciou? Isso você tinha quantos anos de idade? Desde muito pequena, muito nova, eu lembro de ver os dois brigarem. Então, teve muita desarmonia na sua casa. Tá bom. E você tem irmãos? Tenho. Quantos irmãos você tem? 4. 4. São irmãos ou tem mais irmã? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Ah, 3 irmãs e um irmão? Uhum. No seu caso, olha aí, nós temos aí algo em comum, hein? Eu sou a mais velha. Você é a mais velha, a única diferença é isso, é que eu sou mais velho, depois de mim, 3 meninas. Na verdade, 4. A caçula foi embora com 17 dias de nascido. Então, você é a mais velha, depois de você... Não, depois de mim vem o Edivaldo, aí depois... vem a Edna, Elaine e Valéria. No final mudou uma, né? Não, quando eu falo mudou é para não ficar tudo no E. Mas aí quando a mãe teve a Valéria, nós morava na rua já, nós morava na roça e ficou tudo E. Aí quando mudou para a cidade, aí minha tia falou, gente, você tem que trocar, você não pode pôr tudo E. Aí colocou Valéria, é verdade. Então, eu tô vendo aqui. E me fala uma coisa, e com os seus irmãos, como é que é a relação? Eu que cuidei deles, eu sempre cuidei deles. A minha mãe começou, quando a gente mudou para a cidade, eu tinha uns 12 anos e minha mãe começou a trabalhar num frigorífico. Aí eu tinha que cuidar de tudo. Cuidava de todos os irmãos. E cuidava de todas as atividades da casa também. Então, a vida toda, até eles crescerem, eu que cuidei deles. Tá. Então, eu tinha um sentimento de mãe com eles, não era de irmã. E hoje, como é que é o sentimento? De irmã, porque eu tive que trabalhar isso de entender que eles não eram meus filhos. Tá. Porque eu ficava muito preocupada com eles antes. Você lembra de mais alguma coisa, assim, que de dar harmonia da família? Não, era mais o pai e a mãe brigar mesmo. Agora, uma pergunta bastante importante, tá? Quando você pensa no seu pai, ele está vivo, né? Tá. Como é que é o nome dele? Aparecido. Então, quando você pensa no seu Aparecido, imediato assim, ó, qual é o sentimento que brota imediato na sua mente? Eu tenho orgulho dele. De orgulho? Aham. Por quê? Porque eu admiro ele, assim. Eu admiro assim, o esforço que ele fez para poder cuidar da gente, porque tipo, os irmãos dele tudo abandonou os filhos, uns foram para droga, prostituição, e ele não, ele ficou, apesar de tudo, ele ficou com a gente, cuidou da gente, levou a gente embora para outro lugar, onde a gente teve a oportunidade de aprender em empresas que a gente não teria se não fosse ele. E ele é muito trabalhador também, sempre foi. Como é que é o nome da sua mãe? Valquíria. E da mamãe, quando você pensa, imediato, qual é o sentimento que vem? Então, eu não tenho muita admiração por ela, assim. Eu amo a minha mãe, mas, assim, de sentimento de ter, eu não tenho muita admiração. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa para você. Nesse momento, você não justifica nada. Responde o que você sente, ok? Sem justificativa. Olha, eu sinto gratidão pela minha mãe. A gratidão pela sua mãe, olhando você falar e etc., não é um sentimento verdadeiro que você sente. Até porque não é possível sentir gratidão por uma pessoa que você não admira. E por que eu já estou confrontando você agora? Porque, assim, ó, encare essa mentoria como se fosse, vamos dizer assim, um confessionário. No confessionário, entre um advogado e uma pessoa que cometeu um delito. Se você não falar para mim exatamente o que você sente, eu posso te dar uma mentoria errada para você. Entendeu? Então, eu preciso saber o verdadeiro sentimento que você tem para a sua mãe nesse momento. Assim como do seu pai. O sentimento que eu tenho pela minha mãe. Não sei nem definir o que eu tenho pela minha mãe. Vamos lá, vou escrever assim, ó, não sabe, tudo bem? Não é bom nem sei lá, não sei. E eu vou voltar no pai. Como é que você pode ter orgulho de uma pessoa? Explica isso melhor para mim. Porque o fato dele ser trabalhador, o fato de você de fazer tudo isso não invalida tudo que você sofreu quando criança. Os problemas que você sofreu, que você reconhece. Será que, pensando em tudo isso, será que é realmente orgulho que você sente? É que eu entendi que as brigas deles eram em relação a eles, não tinha nada a ver comigo. Ele não brigava comigo. Ele brigava com a minha mãe. O problema era deles, não era meu. Não era certo. Então, por essa razão, você acha que não teve nenhuma interferência na sua forma de pensar? Na minha forma de pensar, na minha programação... No todo, né? Não, teve, mas eu não tenho nenhum sentimento de nada com ele em relação a isso. Tá bom. Tudo bem, sem problema algum.
Continuamos aqui. Quantos amigos você tem? Amigo? Meu Deus, essa leitoria tá ficando difícil, hein? Ué, olha, você pensou que você ia vir aqui e você ia encontrar mamão com açúcar para você? Só tá confrontando. Olha, eu conheço muita gente, mas amigos eu não tenho. Não tem amigo? Não. A única amiga que eu tenho, que eu falo que é minha amiga, é minha irmã Edna. Que é a sua irmã. Uhum. E por que você não considera seus outros irmãos como amigos? Porque eu só tenho afinidade com a Edna. A gente é mais... A Edna, por exemplo, é minha irmã que, quando ela entrou no colégio, eu já tinha ensinado ela a ler e a escrever. Os outros não quiseram. E a gente tem objetivos de vida mais parecidos, crenças mais parecidas. Tá bom. Então você está dizendo para mim que seu pai não é seu amigo? O meu pai? É. Não. Por que não? Meu pai não é meu amigo, vai. Ele é o que para você? Só seu pai? Ele é meu pai. Sua mãe também não é sua amiga? Não. É só sua mãe? É. Tá bom. Muito bem. Por que você não tem amigos? Na sua opinião? Por que eu não tenho amigos? É que amigo, para mim, é alguém que participa da tua vida, né? Mais intimamente. Eu tenho conhecidos, um monte. Eu não gosto que as pessoas participam da minha vida. Então chegamos aí num ponto importante. Você não gosta que as pessoas participam da sua vida. E não gosta por quê? Porque é minha vida, não é delas. Eu não gosto de compartilhar. Eu não gosto de ficar falando também nada que acontece. Tá. Seja o que for. Tipo, igual eu conheço pessoas que têm problema no casamento e fica fulano, não sei o quê. Aí você olha e fala, tá, você vai fazer o que para resolver? Nada. Então adianta ficar reclamando? Não. Adianta você ter amigo para esse tipo de coisa? Não. Então não gosto disso. Porque para mim você tem que ter amizade. Se você for ter amizade, você tem que ter amizade para contribuir com alguma coisa, não para ficar. Tudo bem, mas para você. E no meu tempo livre também, eu gosto de ler, gosto de ver palestras, não gosto de ficar conversando com os outros, com amigo, não. O que acontece é o seguinte: para você poder fazer o que você acabou de falar, que é contribuir para outras pessoas, só existe uma maneira. Se você tiver um relacionamento mais aproximado, senão você não consegue contribuir. Mas eu não trago para minha vida. Mas se você vê as pessoas comigo, muito fácil me relacionar com os outros. Mas não participa da minha vida pessoal, dentro, trago para minha casa ou nada disso. Não sabe da minha vida. Então tá bom. Então eu já vou deixar aqui para você uma coisa bem forte para você. A partir de hoje, você vai se esforçar para ter amigo. Oh, meu Deus. Sabe por quê? Um indivíduo que não tem 4 amigos, pelo menos, ele não pode nem morrer. Mas eu tenho 4 irmãos, não dá para morrer com 4 irmãos, não, gente. Pois é, mas se você diz que eles não são seu amigo, se seu irmão não é seu amigo, ele é apenas um irmão que pode gostar ou não de você. Então, mas vai no velório. Eles gostam de mim. Tá bom? Pense nisso, ok? Vamos continuar aqui. É muito importante que você sente do fundo da sua alma tudo que eu estou dizendo para que a gente chegue no denominador comum no final, tudo bem? Tá bom. Tá claro? Tá. Com base nessas respostas todas que você está me dando, você se sente satisfeita nesse momento com a sua vida no geral? Não. Por quê? Por que não? Porque eu não realizei as coisas que eu quero realizar ainda. Não, porque você não realizou. O que são essas coisas que você quer realizar? Eu quero construir uma empresa com nome de sucesso. E eu comecei nesse processo assim muito sério agora, porque eu passei esse tempo todo, eu estava me tratando de depressão. Então você teve depressão? Na verdade, não era nem depressão, é bipolaridade, né? E, enfim, mas eu fiquei tratando errado, fiquei bem ruim. E agora que eu tô bem mesmo, lúcida de novo. E passei um tempão também num casamento bem difícil. Então, eu ficava com foco e energia, ao invés de pensar em crescimento, em fazer as coisas, me desenvolver, o que eu faço hoje, né? Eu invisto meu tempo em conhecimento, era uma perturbação, assim, na minha cabeça. Então, eu não tinha foco para essas coisas. Então, eu andei bem devagar até me separar. O seu casamento era difícil, por quê? A gente tinha... Na verdade, olhando, eu tinha um casamento igualzinho do meu pai e da minha mãe. Igual. Repetiu a mesma coisa. Era um inferno o meu casamento, assim. Pelo fato de eu sempre querer crescer, de prosperar, o meu ex-marido não tinha essa mentalidade. E isso era um problema muito sério para mim, muito sério. E eu acabei me separando por causa disso.
Você teve filho com ele? Tenho 3 filhos. Ah, você tem 3 filhos? Tenho. Qual a idade deles? Amanda tem 19, Rafaela tem 18 e Felipe tem 11. Nossa, você já tem uma filha de 18, 19 anos. Tenho. Que maravilha, hein? Eles moram com você ou não? Moram comigo. Mora com você. E como é que é a cuidar dos filhos com o ex-marido? Meu relacionamento com ele? É. Não tem nenhum. A gente tem nenhum contato. E ele não te ajuda a cuidar dos meninos? Nada. Nada. Se eu perguntar para você a mesma pergunta que eu fiz do seu pai para o seu marido, qual é o sentimento que você tem imediato quando vem dele? Qual que é? Sentimento que eu tenho de quem? Do seu ex-marido. Olha, eu tenho vergonha de ter sido casado com ele. De mim mesmo. Então o sentimento é de vergonha. Justamente, de vergonha de ter me amado tão pouco, de ter me colocado numa situação dessa. De ficar num relacionamento daquele jeito. Muito bem. Qual que é o seu propósito? Então, não sei também ainda. Essa é a pergunta que mais tem me... Desde o dia que a gente conversou, da primeira vez, juro para você que você mandou aquele... É o que eu mais tenho buscado saber, assim. Eu até estou fazendo um treinamento que fala disso aí também, do Pablo, até te falei. Sim. E fala muito do propósito de ver quem você é. E realmente tem sido a única coisa que eu percebo, assim, que eu tenho paixão em fazer mesmo, assim, esse meu trabalho eu gosto muito de fazer, porque ele traz benefício realmente, e eu acredito nisso. Eu estou sempre envolvida em alguma coisa que eu vou trazer benefício para alguém. Eu ganho quando a pessoa ganha. É sempre assim. Você não sabe identificar o seu propósito. Não. E qual é o seu sonho? Meu sonho é me fazer ser uma empresária bem-sucedida, que vai estar lá na capa da revista Forbes. É uma coisa que eu gosto de negócios. Você gosta de negócios? Gosto. Por exemplo, nos meus clientes, tem clientes que eu tenho que, quando eu começo a trabalhar com eles, eu sei exatamente por que eles não estão prosperando no negócio deles. E eu acabo contribuindo, eu ajudo eles a mudar a mentalidade. E eu consigo ver isso. Dê um exemplo para mim. Tem cliente meu, por exemplo, que veio trabalhar comigo e estava falindo. Aí nós fomos trabalhando, mudança de mentalidade, crenças, e eu até indiquei para uma pessoa para fazer uma sessão, desbloqueou, e aí começou a prosperar. E aí a gente começou a trabalhar os métodos e os processos, e hoje ele está super bem. Então, eu consigo ver claramente, o empresário, a pessoa não está prosperando, por quê? Porque tem alguma crença. Tá, mas como é que você consegue ajudar uma pessoa a prosperar porque ela tem uma crença limitante se você não consegue praticar isso para você? Não sei também, mas eu sei direcionar o outro. Você consegue direcionar uma pessoa e não consegue direcionar você? Mas é porque eu consigo ver o bloqueio dela e eu direciono ela para o profissional que vai ajudá-la. Então, mas você concorda comigo que é no mínimo conflitante? Porque, pensa comigo, para eu desbloquear uma pessoa, só é possível desbloquear uma pessoa quando eu sou desbloqueado. Mas o mínimo, quando você começa a conversar com a pessoa, ela começa a raciocinar e começa a ver que ela tem um bloqueio. E aí você indica o profissional que vai ajudá-la. Tudo bem. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer a você é o seguinte, é muito mais profundo do que isso, porque todas as pessoas que elas conseguem contribuir, e ele venceu aquilo, e com base naquela experiência ele consegue contribuir. Caso contrário, é uma mentoria vazia, vamos dizer assim, porque é uma mentoria sem conteúdo. Então, por exemplo, imagine que eu não sou o dono da verdade. Do mesmo jeito que eu mentoro, eu também sou mentorado. Eu tenho os meus mentores. E, por exemplo, eu não vou dar bola, mas de jeito nenhum, ser mentorado por uma pessoa que ela não consegue resolver a sua própria vida. Inclusive, para eu contratar um mentor, a primeira coisa que eu faço é avalizar se a pessoa tem realmente condição de me mentorar. Então, mas eu tive resultados na minha vida em relação a isso. Então, o que eu cresci, eu consegui evoluir, de fato, eu tenho resultados para isso. Agora, se você vir com essa conversa mais igual essa daí, qual que é o teu propósito, aí é outra coisa, aí é outro nível. Mas que, com o conhecimento que eu adquiri, eu mudei realmente a minha situação. Tudo bem. Mas as coisas são maiores do que isso, na verdade. Sim, por isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou entendendo agora, que, tipo, isso ali não é nada do que eu aprendi, tipo, nem perto do que a gente, não é nem sobre crescimento, mas
não é o mais importante. Eu aprendi a fazer dinheiro até certo ponto, desbloquear minhas crenças um pouco, nem foi todas, porque realmente nem foram, mas eu tive resultado. Agora é o momento de ter espírito dócil, humilde. O que eu estou falando pode parecer uma besteira gigante para você, mas na verdade é aí que pega. Tá. É aí que pega porque quando a gente não consegue prestar atenção nas coisas mais simples, a gente não aprende as coisas mais sofisticadas. E principalmente as mais difíceis. Para a gente até continuar aqui as perguntas, vou contar uma história para você rapidinho. Existia numa cidade um mendigo. E esse cara estava ali pedindo esmola há mais ou menos uns 30 anos. 30 anos pedindo esmola no mesmo lugar. Ele estava num lugar que ele ficava ali, tinha ali uma cobertura de um prédio, tinha ali um viaduto de frente, e ele ficava entre a cobertura do prédio e o viaduto, porque era ali, tinha aquela cobertura e ele não se molhava, não passava frio, porque estava sempre muito protegido. E por ali ele ficou por 30 anos, mais ou menos. Até que um dia passou uma pessoa do lado dele, e ele, como habitual, pegou o seu velho boné e falou: o senhor pode me dar uma ajuda, por favor? E aí o cara disse para ele: não posso te ajudar. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que tem dentro desse baú que você está sentado em cima? E aí ele respondeu: nesse baú é uma caixa velha. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu estou sentado em cima dela, mas não tem nada aqui, é apenas uma caixa velha. Ele falou assim: você tem certeza que não tem nada aí dentro? Ele falou assim: tenho, aqui não tem nada. Mas você já abriu? Também não, nunca abri. Como é que você pode ter certeza, se você nunca abriu? Então, por favor, abra a caixa. Ele falou assim: mas eu não vou abrir, não tem nada aqui, é uma caixa velha. Abra a caixa. Naquela discussão, abre no ar, assim, o cara falou assim: olha, eu não vou discutir com você, não vou te ajudar, e a única ajuda que eu posso te dar é: abra a caixa que você está sentado em cima. Abra o baú que você está sentado em cima. E foi embora, e o mendigo ficou pensativo, pediu esmola ainda para umas 3 ou 4 pessoas, mas ficou pensando naquilo. E aí ele resolveu, depois de 3 ou 4 tentativas de pedir dinheiro, resolveu abrir o baú. E estava muito bem fechado, ele teve que fazer muita força para abrir. E quando ele abriu o baú, adivinha o que tinha dentro? O baú estava cheio de ouro. E ele ficou milionário. Veja você, eu não sou um desconhecido porque a gente já tem um relacionamento de trabalho. Mas eu sou uma pessoa que você nunca viu há muito tempo atrás e que estou aqui para dizer a você que você tem que abrir o seu baú. Caso você não abra o seu baú, dificilmente você vai chegar aonde você quer. Continuando nas perguntas, depois a gente volta lá no começo e aí o chicote estrala, beleza? Imagine que você disse para mim que, apesar de você não saber qual é o seu propósito, mas você disse para mim que você tem vontade de ser uma empresária, mas tão bem sucedida que vai aparecer na revista Forbes. A pergunta é: qual é a estratégia que a dona Edneia Aparecida está utilizando nesse momento para atingir tal objetivo? Eu gerando negócios com as minhas empresas. Gerar negócios para as suas empresas. Isso. Vou fazer as minhas empresas ajudar o maior número de pessoas para que tenha destaque para isso. A pergunta é: como é que tu vai fazer isso se tu não tem um propósito? Propósito, ajudar os outros? Não sei, só estou perguntando por enquanto. Por enquanto eu só pergunto. Tá bom. Então, ajudar os outros. Ajudar os outros a não ficar endividado. Então, na sua opinião, essa é a sua estratégia? Tá bom, sem problema. Pensando nessa estratégia, com o que você está fazendo hoje, com base nessa estratégia, em quanto tempo você imagina que você vai estar na revista Forbes? Uns 2 anos. Isso está escrito aonde? Lugar nenhum, para não mentir, porque menino, se tem uma pessoa que não gosta de mentir, sou eu. Não está escrito? Não. Não estou com brincadeira, tá? Eu escrevo mesmo, tá? Tá bom. Pensando nessa estratégia, em 2 anos, para chegar, qual é a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade é os meus bloqueios. Cita alguns, por favor. As crenças limitantes que eu carrego. Eu acho que eu ainda tenho muita crença de escassez. Um lado meu me traz, prospera, outro lado não. Então, isso deveria estar sendo um fluxo normal, natural. Tem mais alguma crença limitante? Além da escassez? Mas não que eu tenha lembrado. Dona Edneia, nesse momento a coisa é bastante séria, tá bom? Aqui eu já tenho o subsídio necessário para te responder várias das perguntas que você me fez ao longo desses 20 dias, ou, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, que você me fez aqui nesse período. A primeira coisa, você lembra que você falou que você se sente cansada? É verdade. Lembra disso? Então eu vou responder já a primeira pergunta de cara, tá? Tá. Sabe por que você se sente cansada? Por 3 razões. Você não sabe quem você é,
não sabe o seu talento, consequentemente você não sabe definir qual é o seu propósito. Quando você não trabalha pelo talento, por um propósito e sem saber quem você é, você trabalha à deriva. E a sua mente não acompanha a sazonalidade do dia a dia, porque você não tem um propósito definido, porque não tem uma identidade. Quando não se tem identidade, não tem propósito, o sonho vira um pesadelo, vira cansaço, vira dificuldade. Então, os seus cansaços, eles vêm daí. Aí você fala assim, tá bom, Isauro, mas então por que eu sinto isso? Por que eu não sei quem eu sou? Por que eu não tenho o meu propósito? Primeiro que precisa ter um conceito verdadeiro do que é propósito, do que é sonho, etc, etc. Caso contrário, fica na corda bamba. E da onde vem essa indecisão toda? Essa indecisão toda vem da desarmonia que você tem lá com o papai e a mamãe, e que a maioria dos filhos, eles não têm coragem de assumir, principalmente para um estranho, para quem quer que seja, que ele tem ódio do pai, por exemplo, que ele tem ódio da mãe, por exemplo. Ele esconde isso. Mas quando você tem um filho que fala, olha, eu não sinto gratidão pelo meu pai, eu não sinto amor pelo meu pai, eu sinto indiferença, porque era assim, porque era assado. Isso é um conflito gigantesco. E aí tudo que você vai fazer na sua vida vai dar errado porque vai seguir o mesmo padrão. Por exemplo, o marido seguiu o mesmo padrão. E os negócios, com certeza os seus, são bem parecidos com o que seu pai tinha. Assim, não é? É. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, assumir que você é filha de Deus perfeita, imagem e semelhança dele. Essa é a primeira coisa. Logo, quando eu perguntar para você quem é você, você não é uma pessoa corajosa, você não é uma pessoa trabalhadora, você não é empreendedora, nada disso. Isso sabe o que é? Isso são características e habilidades desempenhadas pela Edneia. Mas isso não é você. Quem é você? Você é a imagem e semelhança de Deus. Logo, se alguém perguntar para você quem você fala assim, eu sou Deus. Imagem e semelhança dele. Vim nessa vida como co-criadora. É isso que você é. Essa é a primeira convicção que você tem que ter. Porque é daí que vem todas as demais coisas. Porque você vai passar a trabalhar daqui para frente pela sua identidade, pelo aquilo que você é de fato. Uma vez, Moisés estava no deserto porque ele foi designado para ser o homem que ia tirar e tirou o povo do Egito, né, os hebreus que estavam lá no Egito como escravos. E quando Deus falou com Moisés, que Moisés foi uma das poucas pessoas que Deus falou diretamente com ele, igual nós dois aqui estamos conversando, e chegou uma hora que Moisés perguntou para Deus assim, Deus, quando alguém perguntar quem é o Senhor, o que eu respondo? Você já leu isso algum dia ou não? Ah, que ele fala, eu sou, não é? Então. Deus respondeu, Moisés, diga apenas, eu sou. Deus não falou para Moisés, fala assim, é o Deus que está lá nas qualquer coisa. Ele falou assim, Moisés fala assim, eu sou. Por que ele falou eu sou? Simplesmente porque Moisés e Deus eram a mesma pessoa. Consequentemente, eu e Deus somos a mesma pessoa, você e Deus são as mesmas pessoas, e eu e você somos um. Você e o universo são unos. Portanto, tem capacidade infinita. Essa é a primeira coisa que você tem nesse momento que fazer na sua vida. Antes de você pensar em ser a capa da revista Forbes, você precisa primeiro saber quem você é. Porque sabe qual é a chance de você chegar lá sem saber quem você é? Zero. E sabe por que é zero? Quando você não sabe quem você é capaz de dizer para mim que você vai estar na revista Forbes com apenas 2 anos. E isso é simplesmente a ideia de uma pessoa que verdadeiramente não sabe quem ela é, porque isso é impossível. É impossível estar na revista Forbes em 2 anos. Por quê que é impossível? Porque para você estar lá, você precisa fazer um montão de coisas que não é só financeira. Financeira é um ponto. Mas primeiro, para você estar lá, você tem que acumular aí pelo menos 50 bilhões de reais para você entrar lá entre os 100 maiores do mundo. E aí eu digo para você, será que em 2 anos você conseguiria chegar a 50 bilhões de reais? Vamos ser honestos. 50 bi? É, bi. Não, 2 anos não dá, né? Então, para você estar na revista Forbes, você não consegue chegar lá com menos que isso. Então, veja, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o conceito verdadeiro das coisas, para que você não seja uma pessoa iludida. Você precisa limpar da mente a ilusão. Então, esta ilusão é que faz ficar cansado. Porque você começa a trabalhar e daí a pouco você começa a perceber que aquilo que você pensa está muito distante do que você faz hoje. E por que disso tudo? Tudo muito simples, porque não sabe quem é. Tá claro até aqui? Agora, aí vem
O segundo fator, que é mais importante, que é o segundo mais importante, saber qual é o talento. Você não sabe. Como é que eu vou conseguir estar na revista Forbes como meta e objetivo de 2 anos, sequer eu sei qual é o meu talento? Todas as pessoas que não trabalham pelo talento, elas são cansadas. Elas têm dificuldade para fazer as coisas que elas têm que fazer no dia a dia. E por quê? Porque o que elas fazem agride o seu eu interno, o seu eu divino. Ou seja, vou falar uma coisa muito forte aqui, tá? Não é que você é, mas é para você assimilar. Você é comparado a uma prostituta, trabalha por dinheiro. Uhum. Você não trabalha por realização, não trabalha por um ideal interno, porque você nem sabe qual é. Mas você tem conceitos importantíssimos que você falou para mim aqui, quando você disse, por exemplo, que uma pessoa só tem um talento. E quando eu pedi para você justificar, você justificou da seguinte maneira: porque Deus não daria vários talentos para confundir uma pessoa. Olha só. Então você é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa e tem alguns lampejos de sentimentos diferentes das pessoas comuns. Uhum. Isso é muito bom. E é verdade. O que precisa agora é descobrir qual é o talento. Mas antes de falar do talento, vamos dar mais uns 2 exemplos da questão da identidade, para ficar bem claro para a gente. Que bicho você gosta? Bicho, eu gosto. Bichinho de estimação? Papagaio. Você gosta de papagaio. Tem como você olhar para um filhote de papagaio e ver uma galinha? Não. Ele é um filhote de papagaio, sim? Logo, ele é um papagaio. Sim. Tem como você olhar para um gatinho e dizer que ele não é gato? Não. Você consegue ver uma vaca no lugar de um gatinho? Um filhote de gatinho? Não, não consegue. Se você vê um filhote de cavalo, um potrinho, tem como você ver um jumento lá? Não, você vê um filhote de potrinho. Portanto, o filhote de potrinho, o filhote de cavalo é cavalo, o filho de gato é gato, o filho de papagaio é papagaio. E o filho de Deus, quem que é? Deus. Então assuma, ok? Tá, eu sou Deus. E agora, daqui para frente, você vai assim, mas Isaura, como é que eu aumento essa convicção dentro de mim? Praticando a espiritualidade nos negócios. É isso que você vai fazer. Estudando sobre espiritualidade todos os dias. Tá. Vai aumentar a convicção que você é o próprio Deus. Bom, agora, mas Isaura, eu não sei qual é o meu talento, como é que eu faço para descobrir? É bem simples. Quando você descobre quem você é, já fica muito fácil descobrir o talento. O que é o talento? O talento a gente pode chamar de entre aspas, porque é um pouco maior que a habilidade, tá? Mas é uma habilidade dada por Deus para que você possa beneficiar o maior número possível de pessoas. Isso é o talento. Ou seja, tudo que você faz pelo talento, ele está embasado em, além de ajudar o maior número de pessoas, ele está embasado em contribuir para as futuras gerações. Quem trabalha pelo talento é isso que ele faz. Então, tudo que ele faz pensando que o que ele faz hoje não é para ele, é para a humanidade, é um patrimônio da humanidade. E como é que eu sei, Isauro, qual é o meu talento? É só você fazer agora 5 perguntas para você no que você faz. Então, e essas perguntas, elas têm que ser respondidas com muito amor e com muita honestidade. A primeira pergunta, eu quero isso para mim, para a minha vida inteira? Você já disse que não. Você disse que você não quer ser contadora, não quer ter contabilidade. E aí eu sinto muito em te dizer, porque o que você faz na recuperação de crédito é a habilidade de um contador. Você até pode não ser a contadora, mas você tem que utilizar a habilidade de contador para convencer as pessoas que o que você está falando tem nexo, tem verdade nela. Sim ou não? Sim. Como é que eu vou falar de recuperação fiscal, recuperação tributária, sem ter base de contabilidade? Isso não é possível. Portanto, para que esse seu negócio que você gosta ter certo, a primeira coisa que tem que fazer é se harmonizar com a contabilidade. Ou você vai precisar mudar o foco do negócio. Por quê? Ah, Isauro, mas só um contador pode fazer esse tipo de trabalho? Não, um vendedor também pode. E aí, como é que o vendedor vende isso? Ele vende isso com base em um escritório de contabilidade. Então, você vai visitar uma empresa X e diz, olha, o meu escritório de contabilidade, a minha empresa de contabilidade, eu tenho lá XYZ de contadores os melhores do país e que eles são capazes de recuperar a sua empresa e mais, diminuir aí a sua dívida, porque eles são muito bons. Isso é um vendedor que faz, um vendedor contador. A pergunta agora para você é, de que lado você está com base nessa informação que eu te dei? De que lado que eu tô? Será que você quer mesmo estas 2 atividades ou esta última atividade, que é a mesma que a primeira? Eu gosto de vender, na verdade, levar benefício. Então vamos descobrir agora qual é o seu talento. Então você gosta de vender, certo ou não? Posso. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta agora importante. Você gosta de vender. Se você gosta de vender, e se vendas for realmente o seu talento, nós vamos dizer o seguinte, o que você tem que verificar? A seguinte informação. Se você parasse de vender agora, nesse exato momento, ou se alguém fizesse diferente para você,
falasse para você a seguinte coisa para você: Edneia, a partir de agora você não pode vender esse serviço para mais ninguém. Se você quiser, você vai ter que estudar medicina. O que você diria para essa pessoa? Eu não estudaria. E se ele falasse mais para você, ir para medicina ou morrer? O que você diria para ele? Eu prefiro morrer do que ir para medicina, né? Você prefere morrer do que ir para medicina? Sim. Isso pensando na condição do vendedor, certo ou não? Não faz sentido para mim fazer medicina, por exemplo. Na contabilidade, você fala, mudaria imediatamente. É que assim, a contabilidade em si, a função de um contador e de um consultor são duas coisas diferentes. Eu sei disso. E é por isso que eu estou dizendo, a função do consultor, por exemplo, não é um talento, tá? A consultoria não é talento, só para você saber. Uhum. Consultoria é uma habilidade desenvolvida por alguém que vende alguma coisa. Certo. Por exemplo, quem é consultor, o talento dele é vendedor. Uhum. Aí a venda, as pessoas dão o nome de consultoria porque tem gente que tem medo, pavor de falar de vendas. Mas o consultor não é um talento. O consultor é uma habilidade de alguém que é vendedor. Certo. Então, o cara que tem como talento vendas, ele vai lá e faz uma consultoria para alguém para vender. Faz sentido isso? Faz. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é distinguir talento de habilidade. É a primeira coisa. Talento de habilidade. Se eu consigo distinguir talento de habilidade, o que eu faço? Eu consigo imediatamente trilhar o caminho do sucesso. Porque o talento ele está intimamente ligado com a sua condição divina, que é a condição do ser, que é saber quem você é. Tá certo isso? Uhum. Faz sentido isso? Faz. Então tá. Então, definitivamente, com base no que você está me dizendo, você respondeu a primeira pergunta para mim para atestar que o seu talento é vendas, ok? Vamos para a segunda pergunta. Você diz que você quer e você diz que você não se vê fazendo uma coisa que prefere morrer, beleza? Segunda pergunta. Você quer muito quanto essa condição de vendas? Qual é o tamanho do querer? Se tiver tanto querer assim também não. Querer, você desespera por querer. O que acontece? Se não desespera por querer, se não é uma coisa que você quer tanto, então você precisa avaliar a primeira resposta que você me deu. Ou você está faltando com a verdade agora, ou você está faltando verdade com a primeira pergunta. Porque aquilo que eu quero muito é aquilo que eu sou capaz de morrer por aquilo que eu quero muito. Se não é, eu não sou capaz de morrer. Eu quero mais ou menos. Sabe o indivíduo mais ou menos? Aquele indivíduo que mais ou menos estuda, que mais ou menos tem resultado, que mais ou menos chega a algum lugar. Sabe aquele indivíduo, por exemplo, você toma água morna? Você toma água morna? Água morna mata a sede? Não. Não tem coisa pior do que água morna. Faz sentido ou não? É a mesma coisa. Quem é mais ou menos é como se tomasse água morna. O cara está tomando talvez porque é obrigado, mas não é o que ele quer de verdade. Então nós já criamos aqui um impasse. Nós já temos um problema aqui. Contadora você não é, tanto é que não quer fazer. Ser vendedora você diz que morreria por ser uma vendedora, mas não é o que você quer 100%. Não é o que eu estou me dedicando 100%. Se é o seu talento, é o que você tem que se dedicar 100%. É uma coisa que eu gosto de ser. De novo, lembra que eu falei da habilidade, de você saber da habilidade e de você saber o que é talento? Sim. Então, eu vou te dar um exemplo. Para eu desenvolver as minhas atividades, por exemplo, a atividade do mentor, para descobrir quem são as pessoas, essa é uma habilidade que eu aprendi para poder auxiliar o meu talento, que é um vendedor. Eu sou vendedor por natureza. Não consigo me ver fazendo outra coisa. É o que eu mais quero na vida, é cada dia criar técnicas novas para persuadir as pessoas da melhor forma possível. E com base nisso, contribuir para a humanidade. É isso que eu faço todos os dias. O meu talento é vendas, mas eu desenvolvi a habilidade de mentor. Eu também desenvolvi a habilidade de consultor. Eu também desenvolvi a habilidade de professor. Eu desenvolvi a habilidade de ser uma pessoa especialista em marketing digital. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Fiz faculdade de teologia. São todas as habilidades complementares ao meu talento, que é ser um vendedor. Entendi. Você entendeu? Entendi. Por quê? Porque ser vendedor é o que eu quero fazer da vida para a eternidade. Ser vendedor é o meu talento. Eu morreria se você me tirasse a possibilidade de não vender algo para alguém. E se você perguntar para qualquer outro vendedor que é realmente vendedor, ele vai te dizer a mesma coisa. Então é isso que você tem que pensar nesse momento. Entendi. Porque imagine que você chegou na rodoviária de São Paulo. Certo. Ou no aeroporto, né? Como você é uma mulher chique, né? Tem dinheiro para pagar passagem de avião. Chegou no aeroporto de São Paulo, imagine que é uma cidade que você nunca foi. E aí, desceu do avião, beleza, chegou lá fora, e você pega um táxi. E aí você coloca as malas dentro do táxi. Senta dentro do táxi, e o taxista pergunta para você: Edneia, para onde nós vamos, senhora Edneia? E você fala para ele assim: eu não sei.
o que você acha que o taxista vai te responder? Que ele não tem para onde me levar, né? Então, você desce do meu carro e não tem tempo para perder. É o que você acabou de me dizer agora. Você está dentro do táxi, está dizendo para mim que não sabe para onde você vai. Percebe que a coisa é bastante complexa? Mas eu vou te fazer as demais perguntas para quem sabe você consegue elucidar essa que você parou aqui, ok? Tá. A gente tem que, nesse caso, nós estamos com um ponto vermelho ou com um farol vermelho naquilo que você realmente quer, que é essa empresa que você tem, que você acha que vai te levar à revista Ford em 2 anos. Imagine que hipóteses que você realmente quer muito, tá? Vamos pensar na hipótese que você realmente quer muito. Ao desenvolver tal habilidade, que é de ser uma vendedora ou a consultora, igual você falou, que é uma habilidade do vendedor, isso realmente contribui para que você chegue mais perto de Deus, pensando em termos verdadeiros ou em termos fenomênicos. Ele serve para a evolução da sua alma? Serve. Por quê? Esse trabalho? Por que serve? Não o trabalho, por que serve? Serve porque você ajuda o outro a não ter mais preocupação. O que mais? Então, você contribui com os outros e espiritualmente dizendo ao povo que a gente não pode sair daqui ficando com dívida. Então, você tem que resolver seus problemas aqui com dívidas que você tem. Tá, mas nesse caso está falando da vida do outro, não é a sua? Mas você é um talento que eu tenho. Eu consigo fazer isso com muita maestria. Tá bom. Mas aí o que acontece? E se eu disser para você agora que o outro não existe? Não, tecnicamente, não existe mesmo. Porque, vou lhe dar um outro exemplo, então, para a gente poder ficar um pouco mais claro nessa história toda. Imagine que você estava no avião vindo para São Paulo, só que você não teve a chance nem de pegar o táxi porque o avião caiu no deserto aí em algum lugar do Brasil. E ninguém achou você. Já está mais de 60 dias ali, você no deserto, e morreram todo mundo dos que sobreviveram, morreram, porque morreram de fome, e agora tem você e mais uma pessoa, ou seja, tem 2 pessoas no deserto. Os 2 estão com muita sede, e você consegue um copo de água. Vixe Maria. O outro está quase morrendo e você está um pouco melhor. O que você faz? Você bebe metade da água e dá metade para ele, você dá a água para ele, ou você bebe a água todinha? Dou metade para ele, metade para mim. Segundo a lei da prosperidade, ou a lei da espiritualidade, essa não é a decisão que vai te levar a contribuir para a evolução da sua alma. Por quê? Metade da água para alguém que está morrendo, de um copo de água de 300 ml, ele morre do mesmo jeito. Mas se você tomar essa água inteira, como você ainda está bem, com 300 ml de água, você consegue correr e conseguir mais um copo de água para salvar o amigo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso para você? Que eu não posso ajudar uma pessoa quando eu não consigo me ajudar. Que eu não posso pensar no outro porque ele não existe. Ele e eu somos um só. Para ele estar bem, eu preciso estar bem primeiro. Porque ele não existe. E quando eu estou bem, ele automaticamente está bem. Faz sentido isso? Faz. Mas essa é a verdade. Então, é aí que eu estou batendo na tecla para você. Para que o que você faça contribua para a evolução da sua alma em termos fenômenos, ou para chegar mais perto de Deus em termos verdadeiros, a primeira pessoa a ser beneficiada é você. Vou te dar um exemplo mais brabo ainda. Fala aí uma rodovia bem grande e bem movimentada da cidade que você mora, em Cuiabá, que tem muitos carros. Avenida do CPA. E ela anda a mais de 120 por hora? Não, anda menos, mas Não. tem muito. Tem que ser uma que tem muita velocidade, que tem bastante carro e tem bastante velocidade. Uma rodovia MT 170. Então tá bom. Essa tem bastante carros e anda a 120 por hora, certo ou não? Sim. Então tá bom. Você está andando a 120 por hora nessa rodovia. Vamos imaginar que ela tem 4 pistas. E você olha no retrovisor, nas 4 pistas tem carros vindo atrás de você na mesma velocidade. E quando você vê, a 100 metros na sua frente já está passando uma pessoa caminhando. E você não pode andar nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai bater. E se você frear também, você bate. O que você faz? Você freia, você bate, você vai para a esquerda, o que você faz? Ou você mata a pessoa? Minha Nossa Senhora. Eu vou para a esquerda, mas... Se você for para a esquerda, você vai bater em dezenas de carros, vai matar muita gente. Então tem que ir para a direita, sair fora da pista para não bater em ninguém. Então, mas na pista também, do outro lado, tem mais 2 pistas, vindo um monte de carros, você vai bater também. Tem que matar a pessoa. Nesta hora, você tem que pensar o que é mais barato. O outro não existe. Então eu tenho que matar a pessoa. Você tem que matar a pessoa, porque matar ela significa que você está dando para ela aquilo que ela quer, que é morrer naquele momento. E as outras pessoas do seu lado esquerdo, do seu lado direito, que está atrás de você, não merece morrer por uma indecisão sua ou de uma decisão errada sua.
Percebe-se que a coisa é muito mais complexa do que você imagina? É. Quando você está dizendo para mim que você vai ajudar alguém a ser bom e resolver a vida dele, porque você tem habilidade para isso, e você não resolve a sua, você está fazendo o quê? Você está freando o carro, matando um monte de gente para trás, inclusive você, na ilusão de ajudar. Difícil, né, dona Eliane? É, porque é muito profundo tudo isso. Terceira pergunta. Imagine que serve para evoluir, serve para crescer o que você faz. Não causa prejuízo para ninguém. Essa atividade não causa prejuízo para ninguém? Não. Certeza absoluta? Certeza. Por que não causa? Essa é uma atividade que você faz justiça, na verdade. Porque se você está lá pagando uma carga tributária mais alta, ou você tem lá um débito de 2 milhões, você pode pagar 1 milhão, e você consegue isso, é uma forma de justiça. Porque o governo, por exemplo, ele não vai bater na tua porta e vai falar que você tem redução. E ele sabe, ele tem a lista lá das empresas que tem, mas ele não vai fazer isso para você. Tá bom. Ainda você está pensando no cliente que você está fazendo, certo ou não? Mas e você? Essa atividade não causa prejuízo para você? Não. Por quê? Que prejuízo que eu teria de trazer um benefício, um conhecimento desse para a pessoa, que me favorece? Por exemplo, você pode ter um prejuízo quando você faz uma recuperação fiscal, por exemplo, que você tenta fazer e você não consegue fazer, e você foi lá, perdeu tempo, dinheiro e não teve resultado. Mas essa que é a questão. Já não acontece isso, porque você já sabe o segmento que você vai trabalhar. Então, você não fica perdendo tempo. Então, você está me dizendo que toda vez que você vai lá, você vai na pessoa certa, sabendo o que ela realmente precisa e sabendo que aquilo que você vai fazer realmente vai funcionar. Sim, senhor. E por essa razão, não tem prejuízo, certo? Era assim antes, tá? Antes não era assim. Mas como a gente vai trabalhando, você vai aprendendo segmentos e você vai tendo acesso a informações que antes eu não tinha quando eu comecei com isso. Mas agora você tem. Tenho acessos favorecidos, informações favorecidas. Então, a resposta é, não importa o passado. Nesse momento, essa é uma atividade que quando você vai fazer, é porque você tem certeza, que é igual ao meu caso, por exemplo. Você tem certeza que resolveu. Sim, senhor, porque o cenário hoje, para mim, é outro. Tá. Então, olha só que interessante. Observe a resposta que você deu agora para essa pergunta e para as duas perguntas anteriores. Você percebeu a diferença? Sim. Para essa pergunta, você deu a resposta sem pensar, simplesmente deu a resposta, e quando eu perguntei, você conseguiu explicar de forma brilhante por que não dá prejuízo. Então tá, meu talento é gerar acessos. Gerar acesso também é uma habilidade de vendedor. De vendedor, então, porque isso é fácil. Vamos para a última pergunta para a gente ver, para a gente ter certeza, lá na pergunta anterior, na segunda pergunta, para a gente ver se a gente equaciona isso. A quinta pergunta é para você saber se vendas é verdadeiramente o seu talento. É a seguinte, a Edneia é vendedora, tudo bem. Ao ser vendedora, é bom verdadeiramente para ela? É bom para os filhos dela? É bom para os pais dela? É bom para os amigos? É bom para o bairro que ela mora? Para a cidade que ela mora? O estado que ela mora e, quem sabe, para o mundo? Se sim, por quê? Entendi. O que você quer me levar a pensar é que eu tenho que pensar em mim e não no outro, quando eu estou fazendo o meu trabalho, do meu propósito. Esse é bom para... Nossa, gente, isso é muito... Percebe aonde chega? É muito sério, porque então, eu nunca... O propósito, qual é o seu propósito? O seu propósito, em primeiro lugar, é dizer o seguinte, que aquilo que você faz é bom para você, é bom para a sua família e é bom para a humanidade. E por que é bom? Por que é bom? Porque gera riqueza para todo mundo, gera prosperidade, gera... Quando você faz um trabalho desse, o que acontece? Você dá oportunidade... Oh, meu Deus do céu, o povo ligando. Você dá oportunidade para o empresário crescer. E quando ele cresce, ele contrata mais pessoas são ajudadas, a comunidade é ajudada porque a empresa dele cresce. Isso que acontece. É isso que o meu trabalho faz, na verdade. Então. Mas eu nunca pensei na vida, nunca, jamais, nunca mesmo, se era bom para mim. E por que você não pensou? Porque dentro de você existe lá a informação que você deu, o sentimento de escassez. Dentro de você tem o sentimento do CDM, da coitadinha de mim. Dentro de você tem o sentimento que para você ser benquista pelas pessoas, você precisa ajudar as pessoas. Dentro de você, você precisa
que todo mundo tem que estar à sua volta e para isso você tem que ajudar de alguma maneira, porque senão você se sente carente e por aí vai. E tudo isso a gente volta lá na primeira pergunta, e tudo isso acontece, sabe por quê? Porque você não sabe quem você verdadeiramente é. Simples assim. Aí eu volto na segunda pergunta. Com base em tudo que eu te falei agora, você quer ou não ser uma vendedora de sucesso? Quero. Agora eu quero. Agora eu tô querendo. Agora você quer. Agora eu quero, porque agora faz sentido. Agora faz sentido. Percebe que é fácil descobrir qual é o talento de um indivíduo? Fácil? Tem nada de fácil, não. Não, fácil para quem sabe, né? Para quem sabe. Para mim é fácil, né? É fácil. Não, porque eu nunca tinha pensado se era bom para mim. Então, mas para mim foi fácil. Para você. Gente, isso é muito sério. Então, agora, você sabe qual é o seu talento. O seu talento é vendedora, ok? Sim. E agora é o seguinte, daqui para frente, você não fará nada mais na vida que não seja ser uma vendedora. Aí você fala, tá bom, Isaura, mas para eu crescer, você vai aprender a habilidade de contabilidade, porque faz parte do seu negócio. Você vai aprender a habilidade de fazer uma boa consultoria, porque faz parte do seu negócio. Você vai aprender a habilidade de trazer as pessoas para perto de você, para entender o que você faz, porque faz parte do seu negócio. Você vai ter a habilidade de juntar pessoas, de fazer conexões, porque isso faz parte do seu negócio como vendedora. Tudo isso são atividades que você tem que desenvolver e que você tem que desenvolver com maestria para colocar em prática o seu talento, que é ser vendedora. Assim como um cara que tem como talento ser um artista, um cantor, ele tem que aprender a vender o negócio dele, ter um bom empresário, ele tem que aprender a fazer um monte de coisas para que ele continue sendo um grande artista. Tô chocada. Chocada. Pois é, mas é isso. Tô chocada, de verdade. E aí o que acontece? Agora que você destravou, porque agora sim você destravou, agora você está destravada, o que tu tem que fazer daqui para frente? Primeiro, fazer manutenção em tudo isso. E como é que a gente faz manutenção em tudo isso? A primeira coisa que você tem que fazer exercício número 1, fazer oração de auto-perdão para você. Porque, por exemplo, você não se perdoa por ter casado com... De ter casado com Ednei. Você não se perdoa por ter casado com ele, por ter cometido a gafe, por ter casado com ele, não é isso? Isso para você é um martírio, não é? Isso aconteceu, você casou com ele e ele teve as mesmas atitudes do seu pai porque você também não perdoa seu pai. O problema está lá atrás. Só que, ainda assim, você não consegue resolver se você não se auto-perdoar primeiro. Porque você não pode dar para uma pessoa aquilo que não tem dentro de você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a oração de auto-perdão para você. E se libertar disso e mais. Toda vez que você pensar no Ednei, sabe qual o sentimento que você tem que ter dele? Ao invés de vergonha de você, você tem que ter sentimento de gratidão por ele. Sabe por quê? Porque um dia lá no universo, 3 garotos, a Rafaela, o Felipe e a outra, como é que é o nome da outra? Amanda. E a Amanda escolheu Edneia e Ednei para ser os pais deles, porque foram uma escolha deles. E se não tivesse ele, você não teria esses 3 filhos maravilhosos. Isso é suficiente motivo para você agradecer muito. Faz sentido isso? Sim, pelos meus filhos, sim. Então você tem que ter gratidão pelo cara por causa disso. E gratidão por você também por ter disso. E aí o que acontece? Uma vez que você faz a oração de auto-perdão para você, que eu vou te passar daqui a pouco, você vai fazer a oração de perdão para o seu pai e também para o Ednei. E para sua mãe também. E para mais quantas pessoas você tiver algum tipo de desarmonia. Não, só são esses aí mesmo. Que bom que são só esses. Lembrando que, quando você se auto-perdoa, automaticamente eles já estão perdoados. Só que eles precisam saber, porque eles não existem. Só você existe. Tão incrível entender que eu tenho que fazer para mim, se é bom para mim. Aquilo que é bom verdadeiramente para você é bom para todo mundo. Gente do céu. Só é bom para os outros se for bom verdadeiramente para você. De novo, o outro não existe. Só você existe. O outro é reflexo seu. Meu Deus, tudo isso. Gente, isso é muito sério, porque tudo isso cria resistência, porque em fazer qualquer outro tipo de coisa. Exatamente. Por isso que fica ruim fazer, porque a gente não fazia o que era bom para mim. Você percebeu por que você fica cansada? Porque você faz algo que não é bom para você. É bom para os outros, mas quem é bom para os outros é ruim para si. Gente, isso muda tudo, né? Muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Muda o sentido da vida mesmo. Profundo. Isso faz sentido completamente para mim. Então tá bom. Agora eu te faço uma pergunta com base em tudo isso que eu te disse agora. De 0 a 100%, qual é o seu travamento agora? 100%. É isso. 100%. E isso que você falou. A pergunta que não quer calar, quanto é que vale descobrir isso? Olha, isso não tem preço, não, descobrir isso.
Pois é. Vale a libertação de uma vida eterna. Exato. É por isso que tem gente que me paga 100 mil por ano para aventurá-los. Não, com razão. Porque se eu ganhei de presente uma sessão, gente. Isso é muito iluminado. A hora que você falou que você ia me dar, eu fiquei tão feliz que você não faz ideia. Pois é, mas é o seu presente de aniversário por tudo que você está fazendo pela gente também aí. Ai, Jesus. Nossa Senhora. É por gratidão a você que eu estou fazendo isso. Gente, isso não tem... Eu tô emocionada, eu juro. A hora que nós terminar aqui, eu vou chorar um monte. Porque... Se quiser chorar já pode, não tem problema, não é vergonha. Porque realmente as coisas começaram a fazer sentido. Então, olha só, toda a sua vida de altos e baixos até aqui. Por que você ainda não chegou no seu objetivo? Por 3 razões simples. Porque você não sabe quem você é, não sabia qual era o seu talento e principalmente tinha problemas em casa, com pai, com mãe, com filho e com marido. Saber quem você é, saber qual é o talento e resolver essa desarmonia é o ponto base para o crescimento pessoal, financeiro. E o que você disse, né, que faz tua menina, é o que você falou, é fazer o que é bom para mim. Exatamente. Acho que a vida inteira eu fiz tudo para todo mundo, eu nunca fiz o que era bom para mim. Então, ainda ontem eu estava conversando com umas pessoas e a outra pessoa falou assim, mas você, Isauro, não se importa com o que o outro pensa de você? Eu falei, não, porque o que o outro pensa de mim não interessa, o que importa é o que eu penso de mim, o que o outro pensa não interessa, agora o que eu penso interessa, o que você faz da sua vida interessa. Então, o ponto que a gente trabalha agora é trabalhar a conexão com Deus, e com você. E ficar muito alinhado isso aí, para eu sentir, né, o que é, fazer a oração do perdão. De auto-perdão primeiro. De auto-perdão. E depois do perdão. Primeiro auto-perdão. E aí você vai me perguntar, Isauro, por quanto tempo? Até quando você pensar em você só sentir alegria e felicidade e emoção e energia. Porque quem sabe quem é, quem trabalha pelo talento, tem tudo isso. E quer saber mais? Quero. Sabe o teu ex-marido aí, que você até agora tinha raiva dele? Esse cara, em algum momento, vai ligar para você. E se ele não ligar, você liga para ele. Mas se a sua prática for tão bem feita, ele vai ligar para você e falar assim, Edneia, me perdoe por tanto tempo ser uma pessoa ausente. Eu vou fazer certinho, tá? Eu faço tudo bem certinho. Eu estou comprometida com o meu desenvolvimento mesmo, com achar o meu caminho. Então, aí o próximo passo teu é continuar aí essa brincadeira, porque você destravou, mas se você não tiver pelo menos aí uma mentoria a cada 15 dias, você retoma ao ponto inicial, porque você tem muito conflito ainda. Uhum. Então, você vai precisar ainda das mentorias por mais um período. Você só precisa escolher aí qual período que você quer. Eu vou fazer assim, eu preciso realmente, eu estava até conversando com a Cris, e nós falando de que isso muda tudo, porque não é o conhecimento técnico você adquire, processos você aprende, igual você falou, habilidades você aprende, mas se não desbloquear aqui, não tem como. Não funciona, não funciona. Você pode fazer 50 cursos, dezenas de habilidades, e nada vai dar certo. Por quê? Porque você não sabe quem é você. Você coloca as pessoas no pedestal e coloca você ali embaixo parecendo um filho de cruz credo. Isso é verdade. Você chega no cliente, você vê o cliente lá em cima, grandão, e você aqui pequenininha. Uhum. E ao contrário. Você está igual a ele ou maior e nunca menor. Isso faz sentido. E por isso eu fico sempre levando benefício. Exato. Querendo oferecer mais benefício, mais benefício. Por quê? Porque é uma carência sua. É. Porque você acredita que dessa forma você vai ter as pessoas do seu lado, você vai ter sucesso e etc, etc. Só que nunca vai ter, porque não é bom para você. A nossa mentoria de hoje termina aqui. Ela foi até um pouco além do que deveria, mas foi necessário. Faz aí as suas considerações finais, o que você acha, e se você acha que esse trabalho alguém merece. Claro que merece. Se você recomenda. Não, eu estou aqui pensando realmente já em pôr minhas filhas para fazer também. Todo mundo merece esse direcionamento, deveria ser o primeiro direcionamento que a gente tem, porque olha o tanto de sofrimento que a gente evitaria saber quem a gente é e saber o propósito, porque realmente isso é uma questão, eu internamente, pode ver que sempre que você perguntou para mim, eu falei a verdade para você, que eu não sei quem eu sou, que isso é um problema para mim, que eu sofro com isso ainda. Então, com essa mentoria, agora sim, e não é saber, é sentir, realmente, assim, é um negócio muito sério, assim, é como se tivesse caído uma trave mesmo, assim, eu senti, eu entender realmente, definitivamente, e eu tenho certeza que isso não é esse momento agora, isso destravou de verdade, e as pessoas merecem saber e fazer ter esse direcionamento, né? Porque igual a mim, tem um monte de gente perdida, na verdade. Na verdade, é a maioria das pessoas, 85% delas. Não dão certo porque não sabem quem elas são, não sabem qual é o talento e tem desarmonia familiar e conjugal.
Consequentemente, quem não sabe essas três coisas não vai saber identificar qual é o propósito, nem qual é o sonho, e muito menos em quanto tempo realizar. E aí, como você disse, a gente acaba não fazendo, o outro não existe, você não faz para você. Exatamente. Eu nunca fiz nada pensando se eu gostava. Esse é o despertar verdadeiro. Lembra aquela história que fala na Bíblia que para você, que Jesus fala assim, olha, para você chegar, você tem que nascer de novo? O nascer de novo é você despertar para a consciência que você e Deus são unos e que o outro não existe. Meu Deus, isso é muito profundo, porque voltou pro meu eu de novo. Exatamente. Tudo volta para o seu eu, para o eu com letra maiúscula, um E maiúsculo. Tem dois eus dentro de você, o eu com letra minúscula e o eu com letra maiúscula. O eu com letra minúscula é o eu fenomênico, é o eu da matéria, e o eu com letra maiúscula é o eu verdadeiro, é o eu divino. Eu tô chocada, tá? Eu vou ficar assim uns 3 dias desse jeito, que eu me conheço, e quando eu passo um negócio, eu fico uns 3 dias pensando naquilo, processando tudo, porque então, tá isso muda a minha vida mesmo. Então, dona Edneia, eu só vou fazer uma última pergunta para você para finalizar. Certo. Essa mentoria, ela pode estar lá na comunidade, para que outras pessoas vejam? Pode. Pode, você autoriza? Eu autorizo, né? É o mínimo que eu posso fazer. Então, tá bom. E aí, ela vai ser editada. Se tiver alguma coisinha aqui que a gente acha aí, a equipe acha que não deve estar no ar, a gente tira. Mas ela vai ser editada e quando for editada, ela também será dada para você uma cópia. Tá bom. Grande abraço a você e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.